Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal O Gnóstico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo e divulgue o canal. Se você quiser ser um parceiro, ajudador, financiador, colaborador, mantenedor, nos ajude, por favor. Você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Ok? Na capa do vídeo, na thumbnail, tem lá. Você pode ajudar a gente com quanto você puder e quiser, o dia que puder. E desde já agradecendo às pessoas que estão colaborando, tá? Pessoas que estão doando ali, às vezes, aquilo que tem, mas estão doando de coração. E eu agradeço, né, a todos, tá? E a gente costuma assim lembrar, né, tem um amigo, o Hard, sempre está colaborando 2 vezes no mês e tudo. Hard, um abraço, que Deus incógnito possa te abençoar grandiosamente, tá? Eu quero começar esse vídeo. Eu vi uma declaração lá no canal Viveca, né? Inclusive a proprietária do canal é uma das tradutoras desse livro aqui, tá? Inclusive a editora pertence ao grupo que ela faz parte, né? A Garbalux, a editora Garbalux. E eu vi ela, alguém fez a seguinte pergunta: se ela conhecia um senhor que falava algumas coisas e que dizia que já tinha conversado com Javé e tudo mais e tal. Ela deu uma resposta assim, bem sincera. Acho que até muita gente talvez vá questionar ela, ou ela vai receber críticas, depende muito. Eu não vou concordar aqui 100% com ela, porque eu acho que quando você analisa algumas coisas, você tem que também olhar para trás e ver o que também você faz, né? Porque ela também faz uma mistura danada com determinadas coisas que não tem nada a ver com o gnosticismo. Tá? Vamos lembrar que a teosofia, que ela mistura as coisas da Helena Blavatsky no meio disso, eu espero que também ela aceite críticas, né? Não tem nada a ver com gnosticismo, querida, você sabe disso. E misturar gnosticismo cristão com teosofia, com ocultismo, me desculpa, é uma zerda também. Mas em tese eu concordo com ela quando ela fala que o camarada faz uma mistura que eu acho até muito inteligente, porque você misturar Vedanta, misturar ideias budistas, hinduístas e gnósticas e espírita, e daí fazer uma ligação com a Bíblia, com as tabuletas sumero-acadianas, etc. É um negócio de artista. Não é qualquer um que faz isso com uma certa... Só que ele, assim, me desculpa, mas ele mais confunde as pessoas do que propriamente ele ajuda as pessoas a entender. Porque você precisa ter um mínimo de capacidade para, diríamos assim,
fazer as pessoas compreenderem, né, o que você está querendo passar, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui. Eu não estou livre de crítica, não, mas eu me pauto pelo gnosticismo cristão. Eu já vi comentários aí, inclusive, que eu nem tinha visto esses comentários. Aí eu entrei lá no YouTube Studio, aí eu fui ver alguns comentários assim, totalmente ridículos, entendeu? Assim, porque eu vejo pessoas que nem sequer se dão o luxo de assistir todos os meus vídeos, e a partir de um vídeo eles tiram as conclusões que querem. Então são gente que desculpa, assim, eu nem me dou o luxo de responder, porque são de uma bobagem sem fim. Dizer que os gnósticos nada tem a ver com a mitologia gnóstica, não tem nada a ver com os mitos sumero-acadianos. Desculpa, eu vou olhar bem sério para a pessoa, assim, eu vou olhar na câmera aqui, ó, na câmera, tio. Você é um desinformado. Para mim não lhe chamar de outra coisa que seria muito mal educado, mas você é um desinformado, tá? Porque as pessoas, não tem nada a ver que o Robson com isso é legal. Até parece que o gnosticismo surgiu aonde? Na África? No Brasil? Na Grécia, filhote? Não começou, né? Então, quando você estuda o gnosticismo, você vai entender que começou no 2º século da era cristã, aonde? E você vai você pega aquela região toda do Oriente Médio, como chamada da antiga Mesopotâmia, tudo aquilo ali. Se você pega os textos ugaríticos, você pega os textos sumero-acadianos, você pega os textos de Corã, se você não encontrar nada com similaridade, você é um desinformado, mal estudado e ainda por cima mal educado, tá? É por isso que eu digo para as pessoas que aqui a gente procura tratar as coisas com clareza, não ficar negócio de oculto, isso aqui é uma revelação que Deus... Eu não fico aqui dizendo que a espiritualidade me falou, eu falo aqui o que eu estou estudando, o que eu estou pesquisando, certo? Ok? Muito bem. Tem um negócio aqui atrás, mas eu acho que não vai dar para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo trazer um pouquinho a câmera, não para cá, não, câmera, é para cá, para cá, para cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ixi, tem muito pra cá. Aqui, ó, tá vendo? Então vocês já estão vendo aqui, né, que nós temos um desenho aqui atrás. Tá um simples quadro, muito resumido, para a gente mostrar que as coisas são, sim. Tem muita coisa que bate, tá? Então você pode ver bem aqui, por exemplo, ó, que na mitologia suméria, o deus primordial deles lá, o deus que estava, né, que era o superior lá, o grandão, era Anu, ou An, que queria dizer céu, né? Certo? Ok? Mas eles reconheciam que tinham os deuses primordiais acima de Anu, que era o Apsu e a Tiamat. Eles diziam, não, existe algo acima de nós. Tá? Então, as pessoas precisam estudar um pouquinho mais para poder falar as coisas que elas querem falar sem base nenhuma, sem, né? Tá.
Então, o Anu deu origem aos Anunnaki. Tinha dois deuses, né? Tinha mais, mas eram o Enlil e o Enki. Esse Liu aqui quer dizer vento, ar, queria denotar espírito, queria denotar, né? Então, por isso ele era chamado Deus do vento, do ar, né, da tempestade. E o Ki aqui quer dizer terra, mas também queria dizer energia. Então, então ele estava ligado basicamente à energia da terra. Era o que a mitologia suméria. Aí quando você vem para a mitologia egípcia, o deus lá que eles consideravam o grande era Ra. E os Oanhes, né, que eram seres que tinham tipo uma veste de peixe que supostamente surgiu do mar e ensinou eles e tal e tal. Então, a gente não encontra uma similaridade para o Enlil. No entanto, hoje os estudiosos dizem que o Enki seria o Ra. Eu não diria isso, porque nas minhas pesquisas o Enki é, na verdade, denominado lá ele é chamado de Ptah, tá? E acho que o Enlil está muito mais para Ra do que outra coisa, tá? Certo? Quando você vai para a mitologia cananeia, o deus primordial lá deles, o deus superior, era o El Elyon. Ele deu origem aos Elohim. E tinha dois deuses principais, o El Shaddai, que era o Javé, e o Adon, que era o Baal, que era o Enki, equivalente ao Enki, tá? Um equivalente a Enlil, o outro equivalente ao Enki. Quando você vai para a mitologia cananeia, também admitia que existia o caos, né, e a terra, certo? Na mitologia grega, tinha o caos, tá, e a Gaia. E o deus primordial era Urano, mas eles reconheciam que o deus acima deles tinha o caos e a Gaia. O Urano também era conhecido entre os latinos como Caelos, céus, tá? E ele era o pai dos Theoi, isto é, dos deuses, tá? O Enlil é equivalente ao Saturno e ao Cronos, né? Certo? Ok? O Enki, a gente não encontra algo similar a ele na mitologia grega. Quando você vai para a mitologia hindu, tinha o Brahma e tinha o Brahman. O Brahman era superior ao Brahma. Mas nós sabemos que o Brahma não é o superior, porque tinha o Vishnu e o Shiva, tá? Mas o equivalente ao Enlil lá é o Brahma. E o equivalente ao Enki seria mais ou menos o Vishnu. Quando você vai para a mitologia gnóstica, tem o Bitos e a Sige, que são os deuses lá, mas eles reconheciam que tinha o Uno, a mônada, que era superior, tá? E que, portanto, eles eram os pais dos Aeões, tá? Aonde o equivalente de Enlil é Yaldabaoth, e o equivalente de Enki seria mais ou menos o Abraxas ou o Sabaoth, tá? Certo? Haverá muita oportunidade da gente estudar e a gente falar mais sobre esses aspectos, tá? Mas é importante a gente entender precisamente
que os gnósticos estavam situados dentro de um contexto histórico, social, cultural, político, econômico, pessoal. Tá? Os gnósticos não estavam no espaço voando. Os gnósticos não estavam lá sei lá, uns alienados. Não, não, não. Tá? Eu acho que as pessoas precisam, assim, parar de muitas vezes. Eu até entendo que algumas pessoas, na ânsia de vender seus livros, sabe, comece a catar informações daqui, pegue informações da acolá e tal, junte e faça um bom caldo e ofereça às pessoas. Agora, o grande problema é, sabe, é por isso que eu acho que quando algumas pessoas, assim, mesmo dizendo não acreditem no que eu estou falando, tá? Mas as fofocas que estão vindo do lado de lá é que, bem, aí, meu irmão, eu acredito realmente que tenha fofoca no meio dessa espiritualidade, até porque eu não acredito nisso, tá? Em relação a essa espiritualidade que esse povo fica falando aí que houve, eu sou completamente ateu, tá? Certo? Acho que tem muita viagem na maionese e muita gente se enganando e ouvindo vozes que não são vozes verdadeiras, né? São muitas vezes vozes dos seus próprios egos do que vozes do... Entenderam? Precisa de tomar muito cuidado em relação a estas coisas. Ok? Muito bem. Dito isso, eu vou pegar aqui deixa eu pegar aqui um instantinho. Aqui eu vou pegar aqui com vocês para dar uma lida aqui numa parte que está no Word, né? Aqui a gente está vendo o seguinte, ó, o abismo entre o divino e o material. Quando as pessoas muitas vezes falam isso, veja, eu tento mostrar para as pessoas que tem uma coisa meio que engraçada no meio dessas histórias, tá? Se você olhar do ponto metafísico, tá? Então eu vou apagar aqui, vou voltar aqui um instantinho só para você entender o que a gente vai ler. Então suponhamos, tá? Então vamos supor aqui, vou apagar, vou mostrar aqui uma coisa. Vamos supor, tá? Isso aqui é o pleroma, certo? Isso aqui é o mundo da luz, ok? Ao redor desse mundo da luz existe uma outra área aonde a luz não consegue chegar, ok? Vamos supor. Imagine que essa luz aqui não consegue atingir todos os limites. Então, portanto, existe aqui uma faixa que essa luz não consegue penetrar. Então, essa parte aqui, tá? Eu diria, vou pegar só uma parte aqui para fazer isso, para a gente não demorar muito. Mas vamos supor que isso aqui seja aqui toda, né, uma concentração muito grande de, né, de uma
aqui, ó, né? Vamos dizer que isso aqui seja a escuridão, o caos, tá? Certo? O mundo da matéria, ok? O mundo da matéria. Agora você imagina o seguinte: esse mundo da matéria está bem aí, e o demiurgo teve que criar um mundo aqui, correto? A nossa realidade, o nosso mundo físico. Então ele soprou como se fosse um balão e criou um espaço aqui. Ok? Esse espaço que ele criou, tá? Que você pode chamar de universo, universo Terra, ou universo em outra concepção. Ele criou e ele circulou esse universo e fechou esse universo com aquilo que são acostumados a chamar de domo, de raquia, de diríamos assim, ó, o domo, aquela película protetora, né? Então os gnósticos falavam que existia até ali os 7 céus, né? Então vamos supor que eu vou dividir aqui, não vai dar 7 céus, mas é só para fazer a comparação, ok? Certo? Então aqui nós temos a Lua e aqui seria o Urano, né? Urano não, o Saturno, ok? Então daqui para cá já seria a Ogdoad. Mas por que será que o demiurgo criou um sistema fechado? Um dos motivos é para manter as pessoas presas aqui. O outro motivo é para que a gente não enxergue a verdadeira luz. Que a gente não enxergue o verdadeiro universo, o hipermundo. Tá? Certo? Que a gente não veja o hipermundo. E para que a luz do hipermundo não penetre aqui. Então ele, ao criar isso aqui, ele fez uma imitação barata daqui, mas a intenção é manter a prisão das almas, dos espíritos aqui, mas mais do que isso, não permitir que essa luz entre aqui. Não permitir que nós possamos ver a luz verdadeira. Então tudo que a gente vai ver é uma falsa luz que está aqui dentro. Você está me entendendo? Porque o Deus que habita aqui, o Agnostos Theos, Deus desconhecido, tá? E quando a gente fala que ele é antimatéria, é no sentido de que se, né, Jesus dizia, quando você vão entender muito essa linguagem de luz e treva, porque Jesus, quando falava assim, vós sois a luz do mundo, essa palavra luz não tem a ver com a luz, ele está falando de uma luz orgânica, tá? Ele está falando da luz orgânica, certo? Então é preciso a gente ter na mente da gente por que é que nós estamos aprisionados aqui. Mais do que aprisionar somente as almas, ele não quer que nada lá de fora entre aqui, que a luz de lá entre aqui, que a gente veja o mundo verdadeiro, o hipermundo.
tá? Quero que você entenda logo de mão essa coisa. É isso aqui que nós chamamos de Matrix, tá? Então vamos lá. Então quando a gente lê isso aqui, ó, o abismo entre o divino e o material, ele diz assim: a incomensurabilidade entre Deus diante matéria e o universo material é radical. A abominação da matéria, a criação física é vista como uma queda, um erro cósmico, tal como o gnosticismo clássico, tá? Se vocês ouvirem barulho, pessoal, de som, é porque tem um pessoal ridículo aqui. Isso já passa da... Tô gravando esse vídeo, já são 0 horas e 34 minutos do dia 23 de março. E nós estamos vendo um barulho tremendo, uma zoada horrível, com uma falta de respeito terrível com as pessoas que têm casas aqui próximo, inclusive com pessoas doentes, né? Certo? Então assim, né? Aí, então, um erro cósmico, tal como o gnosticismo clássico, por exemplo, o apócrifo de João fala, né? Ou a gnose de João. Gente, quando vocês verem a palavra apócrifo de João, não é bem esse o termo, tá? Deveria ser o livro gnóstico de João, o evangelho gnóstico de Felipe, o evangelho, e não apócrifo, porque confunde os documentos gnósticos com os apócrifos que existem, tá? Certo? Onde o demiurgo Javé tece o mundo material como uma prisão. Então você já está entendendo então por que ele fez determinado. Ele teve determinados objetivos, tá? Quando a palavra lá no Gênesis diz que haja uma separação entre as águas superiores e as águas inferiores, então que haja uma separação, o termo em hebraico é como se fosse uma navalha cortando e separando uma parte para cima e outra para cá. Então essa parte de cima, ele chamou essa circunferência de raquia, que depois traduziram por firmamento, ou abóboda, ou domo, tá? Ok? Então ele separa, tá? Então ele separa o An, certo? Que é o céu, ok? Separa águas de águas. As águas superiores ele vai chamar de raquia, tá? Então ele cria a raquia, e as águas superiores ele chama de chamaim, céu. Veja, o céu não é a raquia. A raquia é aquilo que vai fechar, tá? Seria como o telhado da casa, ok? E o forro da casa seria o que nós poderíamos chamar de chamaim, ou o céu, ok? Certo? Muito bem. Então ele prende os humanos aqui, né? Certo? Eu vou fazer um vídeo ainda, possivelmente hoje, mas lá para o lado da tarde, mostrando algumas situações, pelo menos uma visão que eu creio ser assim, tá? Depois, aqui no segundo ponto do texto, diz assim: a incapacidade humana. Nossa consciência aprisionada no cérebro material. Então presta atenção, a nossa consciência está aprisionada a um cérebro material, ok? É incapaz de conceber o Deus verdadeiro. Por que é incapaz de conceber? Porque nós estamos aprisionados, o espírito está aprisionado aqui com a centelha divina. Então, portanto, nós não conseguimos ver a luz verdadeira, então nós vemos a falsa luz, tá?
Aí ele cita aqui como escreveu Meister Eckhart. Deus é um círculo cujo centro está em toda parte e a circunferência em nenhuma parte, tá? Mas aqui o círculo é de antimatéria inacessível à mente biológica. Então também é preciso a gente dizer para os amados irmãos que quando surge o pleroma, tá? Então aqui, isso aqui é o pleroma, tá certo? Então, quando surge o pleroma, os aeões estabeleceram um limite. Este limite se chama Horus, tá? O que é que o Horus faz? Ele impede que essa antimatéria se choque com esta matéria aqui. Porque se esse encontro acontecer, há uma autodestruição. Então você está percebendo que o pleroma ele é protegido pelo Horus. Tá? Eu inclusive já mostrei isso aqui algumas vezes, mas não custa nada a gente sempre mostrar isso, tá? Assim como o nosso mundo é cercado por deixa eu ver aqui, né? Eu vou mostrar já aqui para vocês aqui, tá? Aqui, ó. Mostrar isso aqui, ó. Vocês vão ver, né? Então eu quero trazer isso aqui bem próximo, que você vai ver que nós estamos dentro desse círculo aqui, que é o Leviatã. Ó, aqui, ó. Nós estamos dentro da barriga do Leviatã, tá? O Leviatã, ele impede a gente de ver além, tá? Que a gente não consegue mais ver o pleroma, tá? Ok? Não conseguimos ver o pleroma. Então a gente não consegue ter acesso ao pleroma. Porque isso aqui é a prisão, tá? Olha aqui, ó. Aqui está os 7 astros de controle, tá? Ok? Certo? Então você vai entender que aqui o demiurgo criou isso para aprisionar, para que a gente não veja o que tem aqui para cá, e aqui também eles criaram um limite para proteger as coisas daqui. Porque se esse universo ou hipermundo, que é a antimatéria, entrar em contato aqui com isto aqui, é a destruição, tá? Aí você vai surgir uma pergunta na sua cabeça: bem, por que então, como é que Jesus chegou? É por isso que eu digo sempre para as pessoas, o único meio de Jesus não destruir as coisas era ele vir em forma humana, porque ele não podia chegar aqui com o seu corpo de luz e ficar andando no meio das pessoas sem que ele autodestruísse as pessoas. Então é quase que impossível, tá? Nós, como antropos do pleroma, nós também estamos dentro de um corpo, porque o poder da antimatéria está dentro de nós através da centelha divina, ok? Que ela está encapsulada pelo nosso espírito, tá? Isso é uma física extraordinária, de uma tecnologia extraordinária, você não consegue sequer imaginar, tá? Então vou baixar aqui, voltar aqui, né?
Então, nós vamos dar uma olhada bem aqui, tá? O mistério do Deus incognoscível. A descrição do verdadeiro Deus como fogo inconcebível remete às tradições apofáticas, teologia negativa, tá? E aí ele vai citar aqui o misticismo islâmico, o Nur, luz divina, no sufismo, que cega aqueles que tentam contemplá-lo diretamente. No hinduísmo Advaita, né, o Brahman, Nirguna, absoluto sem atributos, que está além de toda descrição. Acabei de falar dele aqui, tá? Na Cabala judaica, o Ein Sof, tá? Que retira-se no Tizim Tizum para permitir a criação, tornando-se inatingível. Então você observa que o Deus desconhecido dos gnósticos age da mesma forma, tá? Certo? Então, se Deus de antimatéria é totalmente separado, como enviar mensageiros? A resposta está na ideia de emanações atenuadas, tá? Preste bem atenção nisso aqui, ó. Ok? Os mensageiros são extensões diluídas, tá? Do divino, como raios de luz filtrados por um véu capazes de adentrar temporariamente a matéria sem serem corrompidos. Aqui está a explicação para a vinda de Jesus, tá? Como o Cristo assumiu a personalidade de Jesus, como Jesus assumiu a corporeidade, como Cristo assumiu a corporeidade de Jesus, tá? No cristianismo gnóstico, Cristo é um aeon, uma emanação enviado pelo Pai incognoscível para trazer a gnose, o evangelho da verdade. Então, para que Jesus estivesse aqui, ele é uma emanação diluída dessa luz. Como nós, os antropos, somos uma emanação diluída dessa luz. Aí as pessoas... aqui está a explicação bem clara, bem simples, para as pessoas entenderem a questão da metafísica do divino, para entenderem porque como é que Jesus veio aqui. Jesus tinha que vir aqui dessa forma, tá? Jesus é um aeon, mas aí ele é um aeon, olha, tá? De uma manifestação diluída do divino. Ele não é a totalidade da... mas Paulo disse que nele habita a plenitude da divindade. Sim, tá? Nele habita o pleroma divino, quer dizer, ali nele representa o pleroma divino, mas ele viveu esta realidade dentro de um corpo físico exatamente para conter esse poder, tá? Quando ele ressuscita, essa é a mostra de como a antimatéria é capaz de destruir a matéria. Ok? Certo? Então, vamos lá. E aí você vai entender por que há um esforço divino, um sacrifício, que você imagina um ser que sai de um mundo, de um hipermundo chamado pleroma de antimatéria e resolve descer a este mundo para tentar ajudar este mundo, tá? E sem se autodestruir, sem se contaminar com a matéria, tá? A intervenção do Deus verdadeiro no universo material é excepcional, tá? Como um cirurgião que opera um campo infectado, ele evita contaminações. Olha o exemplo, né?
e é custosa. O grande sacrifício refere-se a degradações energéticas que o mensageiro sofre ao adentrar a matéria. Então, veja, quando o apóstolo Paulo falou que ele, mesmo sendo de condição divina, não apegou-se ao direito de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de serva e humilhando-se ainda mais, tornou-se humano e, sendo humilhado, foi pregado na cruz e por aí vai, numa linguagem, numa versão, diríamos assim, livre, né? Ele está dizendo o quê? Que Jesus sofreu algumas perdas energéticas. Veja o sacrifício. Ele perdeu algumas coisas para poder estar aqui, no meio dos humanos. Não tem como um ser vindo de uma esfera de antimatéria ficar na nossa realidade sem ter perdas energéticas. Não tem como, não existe. Então, por isso que é custosa, por isso há o sacrifício a ser feito, né? Certo? No mito gnóstico, Sofia cai no caos ao tentar criar sem o pai, gerando o demiurgo. Por isso que quando a Sofia cai, ela teve perda energética. E essa perda energética acabou que quando ela gera o demiurgo foi gerado na matéria e de matéria. Porque ela já tinha tido perdas. Então o que ela gerou tinha mais perdas ainda. Aí é que está a grande diferença. Entendeu? Vamos dar alguns exemplos, né? Eu não gosto de misturar, mas vou dar alguns exemplos para ver se entendem. Os eventos avatares, por exemplo, as encarnações de Krishna, Buda ou Jesus, que rompem temporariamente o véu da ilusão, o véu de Maya, ok? As revelações proféticas, momentos em que a antimatéria vaza para a matéria, como a entrega dos Vedas ou o Alcorão, por exemplo. Ele está dando exemplos aqui que nem sempre eu concordo com isso, tá? Mas ele está dando exemplos aqui, tá? Certo? Os milagres quânticos, fenômenos que desafiam as leis da física, por exemplo, ressurreições, interpretados como breves colapsos da matrix material, tá? Né? Então, o que eu estou abordando aqui com vocês? Eu vou trazer aqui mais uma leitura para vocês. Deixa eu ver se está aqui, se é esse texto. Se é este aqui. Tá. Então, ao vir aqui nesse texto, a gente faz o seguinte, olha, a seguinte leitura. Eles dão o nome aqui de Aprio de Deconic, no capítulo 1, diz: quem está se escondendo no Evangelho de João? É uma pergunta. E eu já falei sobre esse texto, inclusive com vocês. Aborda a teologia do Evangelho de João da perspectiva do Evangelho no capítulo 8, versículo 44, que eu já li também sobre isso, que foi traduzido por séculos para que um Deus bifurcado tenha sido escondido da vista. Ele argumenta que em 8,44, traduzido corretamente, vocês são do pai do diabo, ou vocês são do pai diabo, tá? Há uma tradução que eu li aqui para vocês que diz: vocês são do pai acusador, isto é, do pai diabo. Outras traduções dizem: vocês são do pai do diabo. Então isso significa que Jesus estava dizendo aos fariseus: vocês são do pai do diabo. Quer dizer que além deles serem filhos de um ser, tá? O diabo é filho desse ser.
Ok? É isso que o texto quer dizer. Indica que a teologia joanina havia bifurcado o Deus judeu em um governante sublunar. Prestem bem atenção à expressão sublunar aqui, tá? Porque é muito importante, tá? Aqui, ó, tá? Malicioso e um senhor astral benéfico. Então tem uma separação entre o Deus, tá, judeu com um governante sublunar, mas não seria sublunar, mas que governa desde da camada de Saturno para baixo, tá? Numa visão, né? A supralunar e a sublunar, certo? Ele não é um Deus sublunar, ele é um Deus que está acima um pouquinho. Existem outras forças abaixo da Lua, sim, existem, tá? Que também estão a serviço do demiurgo, ok? E Jesus faz a diferença entre este ser e o senhor astral benéfico, tá? O governante sublunar foi equiparado ao Deus dos judeus e ao pai do diabo, tá? Então, alguém tá, esse escritor aqui está dizendo que o diabo é filho do Javé, tá? Certo? Tá? Então, vamos lá, para você entender. Enquanto o senhor astral, o senhor, o Deus desconhecido dos gnósticos, é entendido como o pai de Jesus, o Deus desconhecido, que seu filho Jesus veio revelar. Esse senhor astral oculto era o verdadeiro Deus da devoção. A teologia do Evangelho de João é um sistema transicional panastral, onde o legislador governa a terra e o reino sublunar com seu filho, o diabo. Tá? Certo? Há uma interpretação, show, tá? Que alguns estudiosos dão, e aí eu vou chamar aqui a telona, que é o seguinte: alguns estudiosos, tá, diziam assim: existe o Deus bom, esse aqui é o Deus de Jesus, tá? Existe o Deus criador, e aí esse é um Deus com D minúsculo, cuja interpretação alguns dão que é o Yaldabaoth, o demiurgo. Uns dizem que é a Sofia, tá? E eu vou colocar as duas opções. E outros dizem que é o demiurgo. E existe um Deus mau, que seria exatamente o diabo. Ok? Essa é a ideia que alguns têm. Eu já expliquei isso de uma outra forma. Isso se chamava de triteísmo. E o Epifânio de Salamina, ele vai exatamente falar dessa ideia e vai combater esta ideia. Mas não era uma ideia, era uma ideia que alguns gnósticos defendiam. E vocês vejam que nesse texto ele vai dizer que o demiurgo é o pai do diabo. Então, portanto, que Javé é o pai do diabo. Isso daria margem para outras pessoas dizerem: ó, tio Robson, você está vendo? O Ra-Satã existe, o diabo existe, o Lúcifer existe, o demiurgo que é pai deles. Presta atenção, tá? Eu estou falando isso para
porque existem alguns estudiosos que dizem isso, não que eu concorde com isso. Eu já disse que a minha visão é que o Deus bom está tudo certo, é o Deus de Jesus. O Deus criador para mim é a Sofia, e o Deus mau para mim é o demiurgo e não o diabo, porque o diabo para mim é o demiurgo, para mim o Lúcifer é o demiurgo, para mim se tem algum Ra-Satã, esse é o demiurgo, tá? Então eu não entraria nessa, né? Tanto que na verdade a tradução de João 8,4,4 eu li aqui, tá? Dizendo: vós sois do pai diabo, e não vós sois do pai do diabo. Tá? Então há tradutores que optam por vós sois do pai diabo, e não vós sois do pai do diabo. Que restaria responder: quem é o diabo? Tá? E esse texto tem tudo a ver com quem? Com Caim. Então você estaria dizendo que o diabo era o Caim? Porque o que Jesus está falando, dentro do contexto do texto, tanto do Evangelho de João 8,44, como do Evangelho, tá? Tanto da carta de 1 João 3, salvo engano, 16, em que Jesus diz, não como Caim, que era do maligno, é exatamente esse texto que o João está falando aqui. Então, portanto, eu acredito muito mais que o texto seja melhor traduzido como vocês são do pai diabo, e não vós sois do pai do diabo. Porque ao dizer, teria que descrever quem é o diabo. Porque essa palavra diabo quer dizer acusador, opositor, tá? Que vem de lá na língua latina diabolos, tá? Então é preciso a gente ter um certo cuidado, porque de autor para autor há traduções diversificadas. Eu prefiro optar pela tradução vós sois do pai diabo do que vós sois do pai do diabo, que seria depois teria que dizer quem é o diabo, o Caim? Certo? Então aqui diz o seguinte, né? Então diz assim: este Senhor astral oculto verdadeiro é o verdadeiro Deus da devoção. A teologia do Evangelho de João é um sistema transicional, panastral, onde o legislador governa a terra e o reino sublunar com seu filho diabo. Quer dizer, o reino sublunar está sob o governo do diabo e o reino acima da lua está sob o governo do demiurgo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Enquanto o pai astral governa os céus com seu filho Jesus. Aí os céus aqui já são os céus superiores ao céu de Urano, tá? Está se referindo ao céu de Urano, porque vamos lembrar que Urano em grego é Urano, o nome, mas em latim é Caelos, que quer dizer céu. Por isso que Jesus vai dizer Pai Nosso, que está nos céus, tá? Em Caelos, tá? Em grego é Ouranos, quer dizer céu de Urano, tá? Então é por isso que quando alguns dizem que não há nada a ver o termo Urano, o nome do deus Urano com o Anu, com o El, é porque essas pessoas são completamente equivocadas, tapadas, não conseguem juntar um com mais um, porque para elas um com mais um continua sendo um, né? Não é dois. Então é bem complicado pessoas assim, tá?
O autor do Evangelho de João está lutando com a conexão da sua comunidade com o judaísmo e as escrituras judaicas, entendendo que a salvação veio do judaísmo, mas não permaneceu nele. Quer dizer, eu nem acredito que a salvação veio pelos judeus, mesmo que tenham colocado isso na boca de Jesus, quando ele conversa com a samaritana e ele diz, porque a salvação vem dos judeus, tá? Eu acho que grande parte dos evangelhos foram muito mal redigidos, alguns até manipulados, tá? Certo? Então, no Evangelho joanino, Jesus desceu dos céus para endireitar a religião, para ensinar o Deus justo. É um Deus que reside nos céus. Ele é um Deus de amor e retidão, graça e verdade, que ninguém conhecia antes do advento de Jesus, quando ele se revelou por meio do seu Filho. Os judeus pensam que adoram esse Deus, conclui o autor joanino, mas a realidade estão adorando um Deus inferior, o legislador que governa o mundo e gerou o diabo. Veja que ele insiste na ideia de que esse Deus, o demiurgo, o Javé, esse Javé é o pai do diabo. Vamos lembrar que o demiurgo Yaldabaoth gerou vários filhos, tá? Ao todo são 7 governantes que governam as esferas superiores e 5 que governam as esferas inferiores da Terra, tá? Ele não é só o pai do diabo. Por isso que eu volto a dizer, essa não é a tradução mais saudável que a gente pode ter. Então, quando alguém diz que Jesus é filho de Javé, essa pessoa está completamente equivocada. No próximo vídeo eu vou mostrar isso de novo, que eu já mostrei várias vezes. Nada tem a ver Jesus com o Javé. Nada, mas absolutamente nada mesmo. Tá? Certo? Os judeus sabem perfeitamente que o Deus que eles adoram não é o Deus verdadeiro. Principalmente os que conhecem a Cabala, eles sabem perfeitamente que esse Deus que eles adoram não é o Deus verdadeiro. O problema dos judeus é que eles acreditam que esse Deus é uma emanação. Ele é uma emanação do Ein Sof Aur. Ele é uma manifestação da grande face, tá? De Keter, da coroa. Então, gente, é aí que mora o grande problema. Por que os maçons chamam esse Deus judeus de Gadu? Por que existe o Shabat? Porque o Shabat, na verdade, é uma homenagem a Saturno, tá? A festa de Saturnália. O Deus da Bíblia, gente, é o falso Deus que impera sobre essa matrix, que tem os seus asseclas, né? Que tem um povo cego. Ele matou Jesus. Quem matou Jesus não foi o Império Romano. O Império Romano foi só uma mera desculpa que eles tentaram ocultar para dizer que quem matou Jesus foi o Javé.
Não porque ele fosse pai de Jesus, ele não era pai porcaria nenhuma. Ele matou porque Jesus ousou em vir dizer que ele era o falso Deus, que ele era o mentiroso, que ele era o pai diabo. Por isso que ele é mentiroso e o pai da mentira. A que mentira Jesus está se referindo? A mentira que ele contou lá no Éden, para Adão e Eva. Olha, não comam da árvore, porque se você comer dela, vocês morrerão. E não foi verdade. Tanto é que depois os próprios Elohim reunidos vão dizer, olha, vamos pegar o homem e tirar do jardim do Éden, porque ele se tornou como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Então eles estão confirmando o que a serpente havia falado. Então vamos expulsar, porque senão eles vão pegar da árvore da vida e viver para sempre. Esse era o grande medo dos Anunnaki, que os humanos vivessem para sempre. Por isso eles foram lá e cortaram do DNA a possibilidade de uma vida muito mais longa dos humanos, tá? Então, assim, tipo, o Adão viveu 180 e poucos anos, né? E gerou filhos. Tá? Então, não foi verdade que se eles comessem do fruto, morreriam. Aí a igreja inventou aquela desculpa, né? Não era morte física, era morte espiritual, meu amado irmão. Então, observe como esse Deus é cruel, né? Que eu vou encerrar esse vídeo mostrando o que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, quando Silas Malacaia vai em um vídeo e ameaça um outro pastor que simplesmente não faz o que ele quer, porque ele acha que ele é o bambambam do Brasil, e ele não está abrindo a sua goela grande por outra coisa, não. Ele está abrindo essa goela grande porque ele quer vir ser candidato a vice-presidente da República. Aguardem, porque o que eu estou falando aqui vai se mostrar verdadeiro daqui a um tempo, tá? Ele quer ser um novo, tá? Messias. Então, o que ele falou para o outro, né? Nós sabemos que ele disse o quê? Olha, a justiça de Deus vai te alcançar. Ele ameaçou o Alexandre de Moraes também com o mesmo argumento. Ele vai te alcançar com a justiça dele, Alexandre de Moraes. Oh, não sei o quê. Sabe por quê? Porque isso revela, o Silas Malacaia mais do que nunca revela quem é o Deus da Bíblia. Tá? Esse Deus que o Silas prega é o Demiurgo, é o Gadu das lojas maçônicas. No meio disso tudo, o que está tendo é uma briga de maçons, tá? Que estão aí governando o Brasil, que estão por detrás de toda essa faracangalha que acontece, que estão lá sentados no Supremo, que estão sentados no Legislativo, que estão lá no Executivo, que estão em todo canto, tá? É padre maçom, é bispo maçom, é pastor maçom, é não sei o que mais maçom, tá tudo aí, pessoal. Ah, você está falando mal da maçonaria? Não, não estou dizendo que eu estou falando mal da maçonaria, eu estou dizendo que a maçonaria é assim. Ela vem influenciando desde a Revolução Francesa até a queda da monarquia aqui, para criar uma república maçônica. Então, as pessoas só não vê quem não quer, tá certo? Mas eu espero que você abra seus olhos para ter o Deus da antimatéria, o Deus agnostotheos, o Deus desconhecido, o Deus de Jesus, tá? Para que ele ilumine a tua mente, teu coração, e que teu espírito desperte para a iluminação e a ascensão,
tá? Para que eu e você não fiquemos mais presos nessa matrix aqui, mas que a gente veja a verdadeira luz. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um forte abraço.